Aqui, pastor Carlos Alberto, a paz do Senhor Jesus, um bom dia em Cristo. Aqui, Ministério Pentecostal Tabernáculo de Deus e com vocês, Manhã com Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra bíblica sobre reflexão. Para onde você olha? Para onde estão os teus olhos fitados no meio de toda essa situação pela qual nós estamos atravessando? O tema hoje é, para onde você olha? Eu quero estar começando aqui num texto bíblico que se encontra aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 6, e diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou então do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu ela. Olha aí, amados, na criação do mundo, quando o Senhor criou Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden, eles tinham tudo e podiam tocar em tudo. Só havia uma ordenança que o Senhor disse: não toque naquela árvore, nem coma do seu fruto. Mas escuta, tantos lugares para Adão e Eva olhar, mas ela olha justamente para aquilo que era proibido. E ela cobiçou aquela fruta, ela cobiçou porque ela olhou. E dentro do seu olhar nasceu um desejo, mesmo sabendo que aquela fruta era a fruta que Deus tinha ordenado que não a comesse. Ela olhou para a fruta, cobiçou, e então o pecado entrou em suas vidas. Meu amado, cuidado com o seu olhar. Para onde você tem olhado? Cuidado, o olhar traz a cobiça, e a cobiça também acaba nos levando para o pecado. Eu quero continuar falando também sobre olhar, amém? Lá no livro de Josué, no capítulo de número 7, no versículo número 20 em diante, está escrito assim: E respondeu Acã a Josué, e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-a, e tomei-os, e eis que estava escondido na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo às tendas, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel, e a puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com eles tomaram Acã, filho de Zerá, a prata e a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram o vale de Agor. E ali então disse Josué: por que não os perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou e o queimou a fogo, e depois de apedrejá-los. Amados, veja bem como o olhar também te leva à destruição, não somente da tua vida, como da tua família. O Senhor tinha dito que entregaria aquela cidade nas mãos de Josué, para que chegasse à terra prometida, mas havia uma ordenança: não leve nenhum despojo dos inimigos. Mas as pessoas nem sempre são obedientes a uma determinação do Pai. Josué ordenou ao povo, porém Acã, um dos que estavam ali, ele olhou de um lado para o outro, encontrou uma capa babilônica costurada a fio de ouro, desejou aquela capa, viu que ninguém estava olhando, pegou as pratas também e levou e escondeu e enterrou na sua tenda. E por causa disso a nação de Israel sofreu uma grande derrota. Josué vai consultar o Senhor e perguntar: Pai, o que fizemos? E o Senhor disse: anátema no meio do povo. E Josué começou a passar tribos por tribos, família por família, até que chegou a Acã. E perguntou a Acã: tu fizeste algo que desagradasse a Deus? Acã então declara: os meus olhos contemplaram uma capa babilônica, a prata e o ouro, e eu cobicei e desejei e os levei, e estou escondido lá na minha tenda. Olha o que aconteceu com a cobiça, com o desejo e com a desobediência. A nação pereceu por uma derrota parcial, e Acã e sua família foram apedrejadas porque
não desviar o olhar daquilo que Deus tinha prometido. Amados, quero continuar falando também sobre olhar. No livro de Hebreus, capítulo de número 12, está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que coisa linda! Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que coisa tremenda, amados! Para onde você tem olhado? No meio dessa pestilência, dessa pandemia em que o mundo, o Brasil está passando, você tem olhado mais para as notícias da mídia? Você tem olhado mais para os comentários negativos que chegam diante de ti? Você tem olhado para o homem? Você tem esperado uma saída no homem, na mulher, no ministro, nos dirigentes? Para onde você tem olhado? Olha, depende muito de onde você tem olhado, para que você alcance a tua bênção e a tua vitória. Aqui está escrito em Hebreus: e olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ei, olhe para Jesus. Olhe para o sumo sacerdote consumador da tua fé. É para ele que vai vir a resposta das aflições de nossa alma. É olhando para ele que nós vamos alcançar o milagre de estarmos libertos dessa pestilência. É olhando para ele que nós vamos vencer essa prova e essa luta. Por isso te pergunto nessa manhã, que é uma manhã de reflexão, para onde você tem olhado? Preste bem atenção. Para onde você tem olhado? Porque eu estou olhando para Jesus. Porque eu sei que a resposta e o milagre vai vir do Senhor, o nosso Deus. Vou refletir bem grande aqui. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É para ele que nós devemos olhar. Porque é por ele que vai vir a bênção e a vitória. Receba nessa manhã palavra de reflexão. Manhã com Deus, aqui. Pastor Carlos Alberto, Ministério Pentecostal, Tabernáculo de Deus. Deus nos abençoe.